comunidades e de religião de matriz afro-brasileira. E o racismo se manifesta de várias formas, na forma de ameaças a filhos e filhas de santo, danos físicos aos espaços onde os terreiros se localizam, destruição dos nossos símbolos sagrados, e muitas dessas violências têm sido protagonizadas por membros de igrejas católicas, neopentecostais, e a gente tem dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que aponta que as denúncias de intolerância religiosa cresceram 80% no primeiro semestre de 2024, totalizando 1.227 casos. E Candomblé e Umbanda têm sido os principais alvos dessa, o que alguns chamam de intolerância, mas eu prefiro chamar de racismo religioso. Ainda assim, os terreiros têm construído estratégias de proteção, de fortalecimento, de combate a esse tipo de racismo, e a filantropia tem sido um dos campos em que eles buscam apoio para resistir às violências. No entanto, ainda assim, muitas das terreiros e organizações de matriz afro-brasileira encontram dificuldades para acessar recursos, e algumas das justificativas utilizadas são de que, por serem organizações religiosas, não podem ser apoiadas, ou então há uma série de exigências e de burocracias para que eles consigam submeter as suas propostas às fundações do campo da filantropia. E na minha pesquisa eu coloco que essa visão de que um terreiro de matriz afro-brasileira não pode concorrer ou não pode acessar recursos, traz uma visão colonialista, que é uma visão que eu percebo que ainda impera em grande parte das organizações da filantropia brasileira. Há ainda uma dificuldade, uma incapacidade de compreenderem o papel político e social que esse complexo cultural e religioso possui junto às suas comunidades. Mas a luta contra o racismo, ela é fundamental para o fortalecimento da nossa democracia e também para a consolidação dos direitos da população negra no país. E se a gente está falando de lutar contra o racismo, essa luta não pode ser feita sem os terreiros, que têm sido espaços historicamente fundamentais para a população negra brasileira e que também por isso mesmo têm sido os principais alvos de um conjunto de violações. E aí, uma das questões que eu coloco na pesquisa é: se o papel da filantropia é o de potencializar as ações realizadas pelas comunidades que visam a transformação de seus territórios, de que modo os terreiros de matriz afro-brasileira e filantropia podem confluenciar? Confluenciar, que é um conceito de um intelectual quilombola que eu gosto muito, Antônio Bispo, Nego Bispo, e ele utiliza esse termo para pensar de que forma, como ele mesmo diz, é possível render, fazer render juntos. E para tentar trazer caminhos, responder essa questão e destacar o papel histórico dos terreiros no fortalecimento da população negra brasileira, eu convidei algumas das lideranças que fizeram parte dessa pesquisa, com quem eu pude conviver, me relacionar ao longo do período de apoio do Fundo Brasil. A Macota Cássia Cristina, do Quilombo Manzo, e a Valéria Lima, do Instituto da Mulher Negra Manhilda de Tolu. E eu vou pedir para que cada uma delas se apresentem para que a gente continue a nossa conversa. Vou começar pelas mais velhas. Macota, por favor. Olá, a benção, Crisantiô, ao povo banto. Eu sou Macota Kidoyalê, sou liderança aqui do Quilombo Manso, Caiango, que fica no pé da Serra do Curral, Belo Horizonte, na região leste de Minas Gerais. É, Além disso, também eu tenho assumido o lugar de presidente da associação para que possa, inclusive, facilitar, né, nosso ir e vir, a nossa transição, enquanto uma instituição organizada e com CNPJ, devido ao fato da minha mãe biológica, matriarca, ela está com 80 anos, então a gente se coloca aí nesse lugar, mas de presidente, mas quem é a liderança, a matriarca, é ela mesmo que coordena e decide todas as tomadas de decisões aqui da comunidade quilombola e terreiro Mansungus Caiano. Obrigada, Macota. E Valéria que tem sido uma parceiraça minha nos últimos anos. Eu até brinco, Valéria, não aguento mais para fazer alguma coisa comigo, mas a Valéria nunca me diz não. E eu agradeço muito a ela por isso. Por favor, Valéria.
Então, bom dia, gente. Primeiro, agradecer o convite de Maiana. Assim, a gente não tem como dizer não em algumas situações na vida, né? Uma mulher negra convidando, convocando a gente, e a gente se sente responsável com certeza. Então, eu sou Valéria Lima, sou Equete do Axé de Tolu, sou neta de Maílda de Tolu. Ai, travou. Travou para vocês, gente? Vou? Ai, que pena. Deixa eu Voltou? ver. Voltou, agora voltou, Val, Ah, desculpa. eu vou voltar. Então, eu sou Valéria Lima, sou Equete de Azunçu do Axé de Tolu, sou neta de Maílda de Tolu, sou filha de Dete Lima, terceira geração dessa família aí que tento, né, através das pesquisas, através do trabalho acadêmico e hoje do trabalho social, dar conta, né, dessa missão que começa lá atrás. Então, eu sou jornalista de formação, sou mestre em estudos étnicos e africanos, e aí, em 2023, junto com a minha família, para Ai, dar acho que conta, né, de manter vivo o legado de Maílda e manter vivo na prática, né, que é a nossa missão hoje. tá certo. Obrigada, Val. Bom, essa roda de conversa, gente, esqueci de dizer no começo, faz parte do mês da Filantropia que Transforma, que é uma iniciativa da Rede Como Há, para a gente discutir, um mês inteiro para a gente discutir, debater, a importância da filantropia comunitária, os fazeres, os saberes locais de organizações e comunidades de base. E aí eu queria começar então essa roda de conversa com Macota Cássia, a minha mais velha. Macota, a gente traz a história, né? Eu trago a história do Quilombo Manso na publicação, e quando nós conversamos e ao longo da nossa convivência, eu percebi que o Quilombo Manso é um lugar que expressa toda essa pluralidade que um terreiro abriga em si, né? E a história de vocês, e isso me emocionou muito quando a gente conversou. A história do Quilombo Manso está muito ligada a uma entidade, que é o Preto Velho Pai Benedito, que é entidade da sua mãe biológica e liderança do terreiro. E aí eu queria que a senhora explicasse, contasse um pouco mais para a gente como é que essa entidade espiritual tem orientado os caminhos e a luta política do Manso nesses últimos anos. Que seu microfone está fechado, Macota. Isso. Então, gente, falar de Pai Benedito, né? A gente vive uma comunidade que ela foi organizada a partir das mulheres. É uma comunidade, né, onde o matriarcado ele é presente e que a presença paterna ela quase não foi, né, uma frequência na nossa criação. E aí o que assumiu esse lugar de paternidade foi o Pai Benedito mesmo. Ele que criou, cuidou, porque minha mãe ficava quase que todo o tempo incorporada, então ele era o nosso orientador, o nosso cuidador, e Pai Benedito ele chega, né, ele chega antes da nossa formação de família, porque minha mãe aos 12 anos de idade ela começa a incorporar nesse preto velho, e a partir daí eu entendo que se organiza toda uma formação de um quilombo. Ele começa então a partir das orientações para o coletivo, dizer o quanto que era importante a gente ter um território. E aí minha mãe compra, ele consegue esse território, e ao conseguir esse território, a gente ele começa a orientar para essa organização, né, comunitária, coletiva. E várias outras famílias que vinham no cuidado também espiritual, acabava não tendo também lugar para morar e ia morando dentro da nossa comunidade, até que se formou, né, uma comunidade com 23 famílias. E Pai Benedito sempre foi essa referência, né, espiritual para nós e orientador também de como que nós deveríamos nos comportar fora do território. E com essas orientações, né, primeiro é reafirmando a nossa identidade a partir das expressões culturais. Então, ele ensinou para a gente sobre o samba de roda, o samba de quilombo, que a gente chama de samba de quilombo, a capoeira como uma expressão de proteção, de autoproteção, mas também de proteger o território e de transversalizar a cultura e a tradição, a nossa identidade.
o contar a história, porque ele sempre diz para a gente que as nossas histórias não foram escritas, as nossas histórias elas são escutadas, então que a gente tinha que entender a nossa história, buscar a nossa história para que a gente pudesse contar as nossas histórias e se a gente quisesse nós mesmos escrever as nossas histórias, ele fala rabiscar, né? E sempre ele veio num lugar para a gente de contradizer as afirmações, né, os lugares que queriam nos colocar. Então, quando falavam assim que nós éramos filhos bastardos ou macumbeiro, ele sempre trazia que nós tínhamos ancestralidade e que a nossa ancestralidade ela tem pai, tem mãe, tem protetor, tem tio, tem todo um legado, né, uma geração ancestral que nos protege. E é com elas que a gente tem que nos relacionar. Quando colocavam para a gente que nós éramos analfabetos, por exemplo, porque a gente tinha muita dificuldade de permanecer na escola, ele pegava o giz de pemba ou o carvão e mandava a gente riscar ponto e falava para a gente que aquela oralidade e aquela escrita a gente dominava, porque a gente interpretava, mas que aquilo não era a letra que o colonizador queria que nós aprendêssemos para esquecer os nossos símbolos, mas que a gente tinha que, antes de aprender a língua do colonizador, a gente tinha que aprender as nossas escritas através dos símbolos. Então, a gente aprendeu muito uma outra leitura, né, que é a leitura riscada no chão. É, e aí, depois, quando a gente começou a ter problemas com o Estado, com o município, o pai Benedito chama, né, e fala para mim que eu tinha que sair da comunidade para poder aprender a língua dos brancos, porque eles não sabiam interpretar a língua do preto e eles iam sempre dizer que essas terras eram deles e que eu tinha que ir lá e perguntar para eles qual era o documento que provava a eles que essas terras eram deles, sendo que aqui, se cavacasse, eles iam encontrar os símbolos que nos afirmavam como pertencentes dessa terra. E assim a gente começou todo um processo com o Estado, né? Inclusive quando você traz a sua fala, é, a gente começou com várias violações, né, intimidações do Estado tentando nos tirar desse local. Porque na medida que a urbanização ia crescendo, a cidade ia invadindo o quilombo. E aí o pai Benedito sempre foi aquela pessoa que me orientou de como eu deveria me portar, né, do lado de fora do quilombo, nesses espaços, né, de gestão política. E até hoje, quando ele, por exemplo, ele fala para mim hoje que se a gente não fizer a nossa escola, se a gente não fazer o terreiro ser a nossa escola, a gente jamais vai ser preparado para a nossa continuidade, para garantir a nossa continuidade e preservar a natureza. Que o nosso terreiro é a nossa verdadeira escola que sustenta a vida e que aqui dentro do terreiro, por exemplo, ele ensina que aqui a gente prepara remédio, aqui a gente tem comida, aqui a gente planta comida, colhe comida, e aqui ainda a gente consegue nos compreender a partir da nossa língua. Então, que a gente não pode perder isso para que a gente não perca a nossa coletividade. E assim a gente vem sempre mantendo o Pai Benedito como o nosso orientador, nosso mentor espiritual, mas e também colocando em prática, né, a partir do que ele nos orienta. Então, o Quilombo Manso hoje ele é uma grande referência no enfrentamento, né, à preservação do meio ambiente, ao racismo ambiental, e também a gente tem muito focado na educação a partir do enfrentamento ao racismo desde a primeira infância, que é um lugar que o Estado, né, não discute muito, mas que a gente carrega, né, essa violência por todas as gerações e que a gente tem feito, né, para que as crianças elas sintam com mais liberdade, exercendo assim, né, a sua liberdade concedida pelo Estado.
Então, isso é um pouquinho, né, de que, além disso, Pai Benedito também é uma grande referência para as mulheres aqui da comunidade, em torno da comunidade. O Quilombo Manso, ele está hoje em uma das maiores aglomerados, né, de Minas Gerais, que é a Serra, e o aglomerado da Serra, e aí são várias famílias, né, dessa comunidade em torno do Quilombo que acessa a comunidade em busca, né, da sua identidade ancestral, em busca das suas culturas, em busca dos cuidados espirituais. Então, é essa grande importância, né, não só para nós do Quilombo, mas também para todo esse aglomerado e acaba sendo para Belo Horizonte como um todo. É isso, né, Macota? Acho que o que você fala traz uma das questões que eu tento muito visibilizar na pesquisa, que o terreiro ele não é apenas, né, um espaço unicamente religioso, né? E essa religiosidade abriga em si uma complexidade, né? Como você falou, vocês estão num território que é muito visado pelo estado, né, pelo município de Minas Gerais, por causa da mineração. E vocês têm utilizado essa sabedoria, esses saberes ancestrais e a orientação de uma entidade espiritual para levar em frente a luta política, a resistência que vocês fazem no seu território, demarcando, né, as fontes de água, onde é feito os ebóis, onde estão as encruzilhadas, onde são feitas as oferendas, como esse espaço que é um espaço sagrado, que não é um espaço que possa ser vendido, mercantilizado, né, que não é apenas uma mercadoria. E, bom, vou continuando aqui com a Valéria, a quem eu carinhosamente chamo de Val. Val, ano passado você publicou a biografia Mãe da Liberdade, a trajetória da Ialorixá, Mãe Hilda de Tolu, matriarca do Ileaiê. Essa biografia é fruto da tua dissertação de mestrado, que você conta a história da tua avó, a Mãe Hilda de Tolu. E tem uma citação que você faz bem no início do livro que eu quero trazer aqui. Você fala o seguinte: por ser neta de uma mulher negra e pobre, que se tornou uma importante referência no combate ao racismo, como líder espiritual e matriarca do Ileaiê, e se fez conhecer pelo mundo, acredito que toda luta vale a pena. Eu queria que você contasse para a gente esse legado de luta contra o racismo que a sua avó, Mãe Hilda, deixa para você, deixa para a sua geração e como é que o Instituto da Mulher Negra Manhilda de Tolu, que você criou, é fruto da história de luta da sua avó? É ótimo, é muito bom sempre poder falar dessa história, né? Mas antes, eu quero falar sobre uma cota Cássia. Eu tive a honra de ir no Quilombo, né? A gente foi fazer o lançamento em BH, em maio desse ano, e eu fui justamente na festa de São Benedito. Então, eu estava aqui muito emocionada, me arrepiando muito quando a senhora falou de Pai Benedito, assim, tipo, dessa riqueza que é a fé e da missão dele, né, nessa construção coletiva que é o Quilombo. Então, assim, saber, né, o quanto que uma entidade orientou um quilombo, a formação de um quilombo é muito rico, assim. Fiquei muito feliz em conhecer um pouquinho mais a história de Pai Benedito, assim, lembrei do momento que eu estive aí, justamente, né, fazendo esse nosso fortalecimento, que era falando da história de minha avó, então eu tive um momento de fala, assim, na festa, uma festa muito bonita, muita gente, a comunidade, né, muito envolvida, e isso é raro. Infelizmente, né, a gente tem cada vez menos ações desse tipo. E justamente é sobre isso, né, sobre esse legado que a gente tenta manter vivo o tempo inteiro, né, Macota? Porque a gente percebe as nossas histórias se perdendo, né? O nosso povo desligado e desconectado dessa ancestralidade, dessa raiz que é tão forte, que transforma tanto, né? Então, sendo neta, sendo terceira geração dessa família, eu precisava me encontrar de alguma forma, sabe, Maia? Eu lembro que quando eu entrei na graduação em 2004, eu tive assim, o meu primeiro trabalho da graduação já foi um texto sobre a minha avó, entendendo que era a missão, né, contar essa história. Só que a gente vai entendendo com o tempo que existe algo além de contar a história, né, como profissional, como pesquisadora. Porque não adianta a gente contar a história se a gente não tem compromisso com ela. E eu acho que é muito nessa onda que vem a ideia do Instituto Mulher Negra Maída de Tolu,
que é falar de um legado, mas de um legado que é vivo. É um legado que só faz sentido se ele permanecer sendo construído, né? Assim como o Pai Benedito lá em BH, façam que os filhos, né, estejam nos territórios, né, diferentes, lutando pelas mesmas bandeiras, né? Porque a gente luta internamente, né, através das ações, né, pela comunidade, mas a gente tem que lutar do lado de fora, aprendendo a linguagem que não é nossa originalmente, mas que a gente tem que se apropriar dela. Né? Então, contar a história de uma Hilda na minha dissertação de mestrado é exatamente isso, né? Esse conjunto de coisas que a gente precisa fazer e que, principalmente na minha geração, mais ainda do que a de Makota Cássia, tem essa responsabilidade, porque a gente tem mais acesso, porque mulheres como ela, né, abriram caminhos, e que bom que ela faz uso desse caminho também. A gente sabe que é raro, né, quando a gente fala das mulheres negras mais velhas, é cada vez menos, né, mulheres que tiveram de fato acesso à educação e conseguiram fazer grandes movimentos, mas eu acho que a gente honra essa ancestralidade e a gente mantém esse legado vivo quando a gente se apropria daquilo que foi proporcionado por essas mulheres que vieram antes de nós. Então, a biografia de Maída vem nessa onda, assim como o Instituto da Mulher Negra Maída de Tolu, né? Essa formalização, a possibilidade de ter um CNPJ e tal. A minha avó tinha um sonho, né, de fundar uma associação. Ela conseguiu fundar uma associação no terreiro, mas não teve ninguém na época, né, que se apropriasse, que se sentisse responsável daquela associação, e os documentos foram se perdendo ali, e o terreiro perdeu, né, esse registro que teria hoje mais de 30 anos. Então, o Instituto dá conta disso hoje, né? O Instituto é um CNPJ uma organização formalizada ali com CNPJ, que desenvolve ações dentro do terreiro. Então, a gente cuida da estrutura física do terreiro, a gente faz obras no terreiro, a gente está zelando pelo espaço, que é sagrado para a gente, mas a gente está também desenvolvendo ações de formação, de qualificação profissional, né? E de memória de mulheres negras, principalmente. Então, eu acho que é poder, de fato, dar continuidade desse legado dela da forma mais bonita que a gente pode fazer, né? Utilizando todas essas ferramentas e o conhecimento. Eu sempre digo que tudo que eu estudei, toda experiência profissional que eu tive até hoje foi, de fato, para fundar o Instituto Mulher Negra Maída de Tolo. Eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Não sabia que, de fato, eu viria por esse caminho, até porque eu trabalhei 14 anos no Estado, enfim, nada a ver com o que eu faço hoje, né? O trabalho. Então, eu não imaginava, mas aí, depois da fundação do Instituto, me veio uma lembrança muito forte, assim, de uma conversa rápida que eu tive com minha avó no ano que ela faleceu. Eu lembro que eu não dava palestra ainda, eu viajei para São Paulo para dar a primeira palestra, era um evento de tranças e tal. Eu sou transista também, as tranças financiaram os meus estudos, inclusive, eu me orgulho muito disso. E dei essa primeira palestra, minha mãe me ligou dizendo que minha avó tinha pedido para ela falar comigo para fazer uma fala no evento que ia ter no terreiro. Mas eu não sabia que evento era esse, eu não sabia do que se tratava. Estava bem novinha ainda, ali com 25 anos, mais ou menos, 25 ou 26 eu tinha quando ela faleceu. Aí quando eu cheguei, ela me deu uma orientada, mas também não me disse que evento era, não me disse quem estaria. E só soube no dia que estava Luísa Bairros, que na época era secretária da CEPROM, aqui do Governo do Estado da Bahia, o Biratã de Castro, que era o presidente da Fundação Pedro Calmon, também vinculado ao governo do estado, e vários secretários de estado. Disse, meu Deus, aí depois que eu fui entender que era assinatura de uma parceria de alguns terreiros de Salvador e com o governo do estado para a requalificação desses terreiros. E aí o evento público, muita gente, o barracão cheio. Eu fiz uma fala de encerramento na atividade, assim, ela me pediu para falar por ela. E foi a primeira vez que ela me pediu aquilo. Eu acho que eu tive um estranhamento naquele primeiro momento. Quando eu finalizei, quando as pessoas saíram do barracão e ficamos só nós duas, ela me abraçou e disse: tá pronta. Foi para isso que eu criei. E eu não entendi que ali ela estava me autorizando a falar em nome dela. E eu só fiz essa conexão muito mais de 10 anos depois. Depois que a gente fundou o Instituto, depois de tudo organizado, o Instituto girando, eu lembrei daquela conversa que a gente teve, daquela conversa rápida, mas que foi determinante. Então, eu hoje me sinto, inclusive, mais fortalecida, né, e mais autorizada a falar em nome da minha avó, a seguir com o trabalho dela, a dar continuidade a esse legado que eu sempre digo, né, que é um legado vivo, e que a gente retroalimenta todos os dias através do trabalho do Instituto da Mulher Negra Maída de Tolu. Eu gosto muito de sempre relembrar essa história que você me contou, né, Val?
E é muito interessante. Para quem é de terreiro, tem coisas que a gente às vezes ouve dos nossos pais, mães de santo, ou que a gente olha, ou que nos dizem no jogo de búzios, ou que a entidade fala pra gente, que a gente só vai entender muito tempo depois, né? Naquele momento a gente não entende, aí depois, lá no futuro, as conexões, as coisas se conectam. E eu acho muito bonito também, Val, porque o de Tolu, ele tem toda essa história de luta política, né? Que você traz tanto na biografia que você escreveu sobre a sua avó e que eu tento também demarcar aqui nessa publicação. A sua avó é criadora do Ilê Aie, que é o primeiro bloco afro do Brasil, né? Junto com os seus tios, filhos dela. Então, o primeiro bloco afro que demarca a presença negra no Carnaval de Salvador. Salvador que é muito conhecida pelo Carnaval, né? Mas que naquele momento, quando Ileaie é criado, a população negra ela tem um papel que está excluído da sociedade e o bloco Ileaie ele vem para demarcar esse protagonismo negro, até hoje demarcando esse protagonismo negro na cultura baiana e na cultura brasileira. Ela já discutia a questão de uma educação antirracista muito antes da gente falar, da gente discutir isso, né? Como você traz também na biografia da sua avó, ela cria uma escola para as crianças do Curuzu, que é o bairro onde o terreiro está localizado, para promover educação no momento em que a educação pública não dava conta, né, da educação infantil. Então, ela tem toda uma trajetória, ela tem todo um legado que ela deixa, uma luta política que você tem agora continuada através do Instituto da Mulher Negra Mãe Hilda de Tolu, e eu acho que reforça isso que a gente tem tentado demarcar para a filantropia brasileira. Os terreiros são espaços múltiplos, espaço de educação, espaço de cultura, de alimentação, como diz Macota, onde se planta, onde se colhe, onde se acolhe, né, onde se acolhe as pessoas, esse acolhimento que vem muito inclusive por causa da discriminação que a população negra vivencia por causa do racismo. Então, os terreiros são espaços de pluralidade, de multiplicidade. O Edson do Templo de Umbanda Caboclo Frecheiro, que também faz parte da pesquisa, mas que não pôde estar aqui hoje com a gente, ele fala uma coisa que também me marcou muito, né? Que não existe essa dicotomia para o terreiro, não existe essa dicotomia entre sagrado e profano, não se é uma coisa ou não se é outra. Se está nos caminhos, né? E eu acho importante demarcar isso para que a filantropia entenda, né, esse espaço de multiplicidade e não tente nos encaixar, nos colocar em caixinhas que não dão conta dessa complexidade. Val, eu vou continuando com você, é, e falando um pouquinho de como foi esse apoio, depois eu volto para a Macota também, né? O Instituto da Mulher Negra Mãe Gilda de Tolu e o Quilombo Manzo foram apoiados no edital, no Enfrentando o Racismo a partir da base. E vocês disseram que esse foi o primeiro recurso que conseguiram conquistar, um recurso com foco no fortalecimento institucional, né? O Fundo Brasil entende que o fortalecimento institucional é uma força motriz para que as organizações atuem de forma efetiva em seus contextos, visando a garantia de defesa de direitos e combate às violações. E aí eu queria perguntar para cada uma de vocês, qual foi a importância desse apoio institucional que vocês conquistaram a partir do edital do fundo? Acho que eu Eu posso como eu vou com Valéria, depois eu passo para Macota. Tá bem. Então, para a gente foi determinante, na verdade, Mai, não foi só o primeiro apoio institucional, foi o primeiro apoio do Instituto, foi o primeiro recurso acessado pelo Instituto e a gente estava exatamente no processo do CNPJ, a gente estava ainda fazendo registro do Instituto, porque a ideia do Instituto ela vem em 2020, mas aí é aquela coisa, né? Um longo período até fazer formalização, estatuto, aquele caminho todo. Então, nós fizemos a inscrição, né, no edital Enfrentando o Racismo a partir da base em 2022 e fomos contempladas, né, exatamente na semana que estava saindo, mas a gente conseguiu, inclusive, né, finalizar o processo e já receber o recurso na conta do Instituto, né? A conta foi aberta e o primeiro recurso que entrou nessa conta foi do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que permitiu ali que a gente fizesse, né, custeasse, na verdade, todo esse processo de formalização, permitiu que a gente fizesse já as primeiras reformas no terreiro, a gente pintou, reformou uma sala que é super importante para a gente, onde fica todo o material do Instituto, então, e
permitiu que a gente, na verdade, abriu o caminho para que a gente se tornasse uma organização, né, desenvolvendo as primeiras ações. Então, foi fundamental o apoio do Fundo Brasil nesse processo. Assim, a gente não tem como agradecer a confiança, porque é exatamente numa relação de confiança, acessar recurso, prestação de contas, e ali foi o nosso processo de aprendizado, inclusive, né, com essa estrutura de organização social. Então, eu já tinha trabalhado dando aula em projetos sociais, mas nunca trabalhei com gestão efetivamente, né? O bom é que existia aí um conhecimento prévio com outras ações que contribuíram ali no processo. A gente sabe que uma grande barreira para algumas organizações negras, né, de periferia com essa configuração nossa, é exatamente muitas vezes a dificuldade de formalização, a dificuldade de gerir recursos, né, que algumas organizações ainda têm. E como você bem falou, Maia, a gente tem um trabalho que é diferenciado, né? E aí eu sempre brinco, o que a gente faz com o dinheiro. As gerações anteriores aprenderam a trabalhar sem nenhum recurso. A minha avó fez filantropia sem nenhum recurso, né? A minha mãe fez também, assim. Então, o que a gente diz hoje o tempo inteiro é: a gente não precisa mais fazer sem recurso, mas a gente tem o poder de multiplicar os recursos que chegam. Então, se a gente acessa recurso para fazer um X, a gente faz 5X, porque a gente está acostumado a multiplicar e multiplicar muito. E o nosso povo sabe fazer isso muito bem. Então, quando a gente acessa o recurso do Fundo Brasil de Direitos Humanos, a gente consegue fazer infinitas ações, manter, né, ter esse apoio institucional que permite que a gente desenvolva as ações que a gente está dizendo ali, manter a estrutura da organização e fazer muitas entregas. Então, esse primeiro ano de acesso a recursos, fez com que a gente acessasse outros recursos na sequência, porque a gente teve como se posicionar ali já nesse primeiro ano de atuação. Hoje a gente chega ao terceiro ano do Instituto, e aí com vários outros apoios, não foram, a gente não multiplicou ainda esses apoios, mas a gente multiplicou os recursos que vieram depois. Então a gente conseguiu, de fato, né, se posicionar e provar que a gente já acessou. Quando a gente prova que a gente já acessou o primeiro recurso, o segundo vem com mais facilidade. Então, o Fundo Brasil de Direitos Humanos abriu os caminhos aí para que a gente conseguisse se posicionar enquanto organização e captar outros recursos além da formação, né, que a gente tem também. Então, não tem preço. Em um ano, a gente teve duas formações, né? Foram duas viagens a São Paulo para fazer formação e, principalmente, voltado para a questão de captação de recursos, que é determinante, fundamental para organizações com o nosso perfil. Eu sempre conto isso também, né, Val? O João tá aqui, o João era o meu parceiro na época, assessor financeiro, e eu lembro que a proposta era uma, né, quando vocês foram aprovados, e aí a gente faz aquele primeiro momento de conversa com todas as organizações. Eu lembro que você contava isso, a gente está se constituindo agora recentemente. E aí eu disse assim, Val, mas assim, se esse recurso não pode ser, você não prefere utilizar esse recurso para pagar o advogado, que você estava devendo o advogado que te ajudou no processo de tirar o CNPJ. Você não prefere usar esse recurso para você comprar equipamentos, né, para o trabalho do dia a dia? Porque fortalecimento institucional é isso, né? Oportunizar com que as organizações elas tenham um recurso flexível que elas possam utilizar da forma como elas decidirem, né? Que elas tenham as condições básicas necessárias para atuar, porque é isso que você falou, o trabalho do dia a dia, o trabalho de mobilização política, de fortalecimento, de luta por direitos, vocês já fazem. E o que você falou, né, Val, já fazem isso sem recursos, né? Então, quando tem um recurso na mão, isso é multiplicado de uma forma inimaginável, né? E é isso, não é mais necessário com que os terreiros estejam atuando sem recursos. O que a gente quer é que cada vez mais recursos do campo da filantropia cheguem na mão das lideranças de terreiro para fortalecer esse trabalho que já é feito em nome das comunidades. E você, né, Macota, como é que foi, receber esse recurso institucional? O que que foi possível fazer? Eu sei que até Nego Bispo está aí no meio, né? Enfim, vocês tiveram aí também uma trajetória, uma história longa juntos. Conta pra gente mais um pouquinho. Nossa, então, na verdade, eu primeiro é dizer, né, que para nós, além de ter sido o primeiro recurso que a gente consegue, né, para poder fazer algo dentro da comunidade, a liberdade de você direcionar o recurso, né, e vocês, enquanto, né,
consultores aí, como que vocês falam, né? É como se a gente estivesse conversando com o edital e o edital responde para a gente. Não é aquela coisa de interpretação daquelas linguagens totalmente acadêmicas que nós não temos, né, nenhuma preparação para poder decifrar, né, alguns termos dentro dos editais. E aí o edital Fundo Brasil ele vem com essa oralidade para a gente. E aí eu lembro muito na hora que você fala, né, que vocês chamam a gente, foi isso, porque a gente está tão acostumado a, 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 a entender que as pessoas só olham para a gente no campo, né, do cultural, mas cultural de festa para o público e não das tradições, da manutenção das tradições, que a gente propôs uma outra coisa. E aí, quando vocês nos chamam, a comunidade, eu preciso até voltar lá atrás, porque, por exemplo, em 2005, a comunidade foi convidada a participar de um recurso, de uma distribuição de recurso público via emenda. E era justamente para a troca do nosso telhado, porque o vizinho era pastor, e quando a gente tocava, ele jogava pedra no nosso telhado, e além de ser pastor, ele era policial. Então, quando a gente, mesmo que a gente chamava a polícia, a gente nunca conseguia é, de fato, né, fazer com que o vizinho parasse. Então, a gente tinha um telhado muito remendado, danificado. É uma comunidade que a gente não tem, né, um fundo de recurso, a gente não recebe recurso das pessoas que acessam a comunidade, porque também tem o mesmo perfil que nós, não tem condições de pagar. Então, era uma comunidade que vivia de doação, até que um dia chega essa proposta de participar dessa distribuição de recurso, e aí, mas só que aí a prefeitura nega o alvará. Então, a gente não consegue, a gente perde o recurso. E além de perder o recurso, isso de 2005 até 2012, a gente vive nessa tentativa de sonhar com a troca desse telhado. E aí eu lembro que a gente tentou buscar várias vezes, até que a gente foi despejado da comunidade. A gente foi, todo o quilombo foi despejado, e foi nesse momento que o pai Benedito fala que eu tinha que ir para fora para poder contar, porque senão eles nunca iam respeitar que essa terra era terra de preto. E aí a gente não consegue o recurso, quebra o nosso terreiro todo, destrói tudo, e a gente vai fazendo, a partir das emendas, de novo, um novo telhado, porque quebra o terreiro todo. E aí, quando vem o Fundo Brasil, a gente nunca olhou que poderia utilizar um recurso público, porque lá na frente, né, lá atrás, a gente já tinha sido negado por causa do alvará, e que o alvará dependia da prefeitura. E aí a gente falou: não vamos pensar no telhado, não. Vamos pensar de fazer um encontro, eu não lembro se era uma festa de juventude, era uma coisa assim. E aí vocês chamam a gente, né? E chamam justamente no momento em que nós estávamos sendo assediados pela mineração na Serra do Curral. E a gente não sabia, e descobrimos, né, que existia a Convenção 69 e que nós tínhamos que ter elaborar o mais rápido possível um protocolo de consulta. E aquilo a gente estava tendo uma assessoria do Nego Bispo para a gente poder barrar a mineração na oralidade, na força da fé, né? E aí, quando você chama, a gente fala, então vamos fazer nosso protocolo de consulta, porque a gente tentamos aqui montar esse protocolo de consulta e é uma coisa que precisa de técnicos, consultores, né, orientadores ali, apesar do Nego Bispo estar com a gente ali, mas a gente precisava de ter alguém que dominava bem aquela escrita e traduzia aquela escrita como um documento, né, que fosse um protocolo. E aí, uma coisa também que eu acho que isso nos virou também, Maia, foi para a gente conhecer as pessoas do terreiro, porque todo mundo que chega no terreiro é filho de santo, né? Todo mundo que chega é irmão, é filho, é macota, é cambono, tem sempre um título, né? E um nome. E aí a gente não sabe muito sobre o domínio, o que, que essas pessoas trazem, inclusive para a gente poder, né, dominar e acessar esses espaços, nessas filantropias.
E aí, a gente começou a descobrir que dentro do terreiro tinha antropólogo, historiador, tinha professor, tinha advogado, arquiteto, tinha um tanto de gente que a gente precisava se unir, inclusive para poder legitimar do nosso lugar de fala, porque o Estado sempre falava para a gente que eles tinham um parecer técnico. E que o nosso é como se o nosso parecer não tinha nenhuma validade, porque não tinha, né, o consentimento ou a assinatura de um técnico. E aí, então, a gente começou a fazer vários encontros. O Fundo Brasil ele nos garantiu, né? Eu falo que o Fundo Brasil nos concedeu munição para a gente poder barrar e impedir a mineração. E foi justamente o nosso protocolo de consulta, né, que suspendeu a mineração na Serra do Curral, porque a gente conseguiu colocar no protocolo de consulta, inclusive, que para poder minerar a Serra do Curral, teria que consultar o pai Benedito. E aí a gente construiu um protocolo de consulta a partir do nosso modo de organizar. Então, tem que passar por um conselho de mestres, tem que passar pelo jogo de búzio e ainda assim tem que validar, né, esse consentimento com o pai Benedito. E aí eles ficaram assim, mas a gente como que conversa com o pai Benedito? Tem que ser quando ele quiser. Né? Então, é isso, a gente criou um instrumento que nos deu uma autonomia tão grande que a gente perdeu o medo da mineração, a gente perdeu o medo, né, da especulação imobiliária, a gente perdeu o medo do Estado, porque a gente tinha medo, e com o protocolo de consulta, por exemplo, a gente hoje para ele na frente até da prefeitura, se ela vier aqui querer fazer qualquer tipo de intervenção, a gente fala, olha, tem um protocolo de consulta, vocês só vão mudar o ponto de ônibus se vocês consultarem o pai Benedito. E, e isso está sendo assim, e com isso a gente está conseguindo respirar, né, e pensar outras ações também de fortalecimento. E olha que quando a Val fala, né, eu tenho que agradecer muito, porque a Val, eu acho que, para mim, aqui do Manso, o Ilê é a inspiração, né, para nós, de que o terreiro pode ser, para além de um espaço de gira e um espaço, né, de desenvolvimento espiritual, o terreiro ele pode ser um universo, né, de formação cidadã. E foi olhando mesmo, né, para o Ilê, ou vendo, eu sou fã, né, doente assim do Ilê, mas uma fã que eu observo tudo que ele produz e tento fazer pelo menos um pouquinho aqui dentro do Manso. E essa confluência também, né, com a Val, ela começou ali no Fundo Brasil, aí depois a gente foi o lançamento do livro aqui do Manso, que nos inspirou também, falando, a gente tem que fazer uma biografia da nossa matriarca, porque é importante. E eu acho, além disso, eu também fui remunerada, porque eu fazia todo o trabalho de militância, e fazer trabalho de militância, você não tem tempo de trabalhar, você não tem tempo, né, de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus netos, da sua própria vida, porque você passa a ser uma pessoa coletiva. E aí, com a remuneração, isso me ajudou a transitar mais, articular mais para o quilombo, buscar mais recursos para aprender mais sobre acesso a recursos públicos. E, finalmente, assim, a gente conseguiu ter um telhado, né? Um telhado que foi também... E outra coisa que o Fundo Brasil nos proporcionou, poder remunerar os nossos. E aí a gente foi o primeiro, meu irmão teve que criar um MEI, até isso, a gente teve que aprender o que era MEI, criar um MEI para a gente poder contratar o meu irmão, que trabalha com serralheria, né, mas que nunca conseguiu fazer nada recebendo do quilombo, sempre fez para a comunidade, para a associação, de uma forma mesmo voluntária. E aí, quando eu falei com ele assim, a gente vai poder te pagar para você fazer o telhado, ele falou, você está falando sério? Eu falei, tô falando sério, você vai fazer o seu CNPJ,
criar o seu MEI, e aí a gente vai te pagar. Mas vocês vão pagar mesmo? Eu falei, vamos. Ele falava, mas além de eu comprar, eu vou receber. Eu falei, você vai comprar o material e vai receber. Então, é essa possibilidade. Foram mil possibilidades, né? Reunir a família para conhecer a sua história, para conhecer quais são os valores, entender quais eram os riscos e as ameaças, né, que a gente estava passando, enfrentando naquele momento, que eu estava sozinha, e aí o protocolo de consulta traz a comunidade para poder discutir sobre os valores e o que a gente quer preservar, como que nós nos organizamos. A gente teve Nego Bispo mais dentro da nossa comunidade, né, porque ele vinha e ficava, ele também foi remunerado. Eu lembro que ele falou comigo assim, ô Preta, não precisa me pagar, não. Eu falei, não, nego, mas a gente tem dinheiro, se a gente tem dinheiro, a gente tem que pagar. E aí, então você tem que pagar, então tá bom, com esse dinheiro compra passagem. E assim a gente construiu, né, elaborou um protocolo de consulta com muito cuidado, muito mesmo com a nossa identidade, e dizendo para as pessoas quem nós somos, né? E dizendo para elas que a nossa casa não é, apesar de ser uma casa de porta aberta, não é para ninguém entrar e fazer bagunça. Tem que pedir permissão, pedir licença. E é isso, com o apoio de vocês, o carinho, o acolhimento, eu acho que isso foi fundamental para a gente poder ter coragem de nos posicionar, né, diante de todas essas ameaças que é a violência do racismo. E para fazer qualquer coisa no Quilombo Manso tem que falar com o Pai Benedito, viu? E Pai Benedito não vai deixar fazerem, enfim, invadirem o território, Não. não vai deixar fazer qualquer coisa no território de vocês. Eu fico muito emocionada, Macota, ouvindo você. Enfim, toda vez que eu converso com a senhora, toda vez que eu converso com a Val, alguma coisa nova eu aprendo. E aí eu queria perguntar para vocês duas já estão falando, né, sobre é, a importância do recurso financeiro para a atuação que vocês já fazem. Vocês destacam o legado que os terreiros têm construído na sociedade brasileira, mas a gente precisa falar de uma coisa chata que é as dificuldades de acesso, né, de recursos da filantropia. Ainda tem algumas barreiras, né, que especialmente os terreiros vivem para acessar recursos, né? Eu te citei o Edson de Omolu, a liderança do Templo de Umbanda Caboclo Flecheiro, e aí só reforçando o que ele fala, né? E é uma coisa que eu também coloco essas palavras que são deles na minha publicação. Ele diz que o campo da filantropia tem um olhar muito ocidental para os terreiros e suas vivências. E o que vocês até dizem, né? Tiveram que aprender a linguagem do branco, né? A linguagem ocidental, para dizer, não, aqui você não entra, aqui você não faz o que você quiser, né? Mas uma das justificativas que tem sido utilizadas para que os terreiros não acessem recursos é o fato de serem organizações religiosas. E aí eu queria perguntar para vocês duas, o que que a filantropia brasileira ainda precisa aprender, ainda precisa saber sobre os terreiros? O que que a filantropia brasileira ainda não percebeu sobre os terreiros? Macota, quer começar? Então, o que eu percebo é que a filantropia ela ainda não aprendeu que os terreiros é um coletivo que cuida de toda uma parte de uma sociedade, que para além disso a gente desenvolve políticas públicas, né, políticas públicas que eu falo de assistência social, a preservação ambiental, a manutenção da cultura do país, né, a gente e também de cuidados da saúde, desde a saúde física, mental e espiritual, né? A gente faz esse acolhimento. E, para além disso, eu costumo até dizer que o, as, os territórios tradicionais de matriz africana, que para nós a gente fala religião, na verdade é para que as pessoas compreendam que é um espaço de coletivismo,
sabe? E que todo mundo vai ali em prol de uma ação, de um pensamento e de uma busca, né? E que por isso que a gente coloca nesse lugar de religião, para que o outro possa entender que tudo que nós fazemos aqui está relacionado ao nosso sagrado, mas que necessariamente quando o Estado se diz, né, e isso aconteceu muito com Manzo, lá no início, o que nos negaram, primeiro era a questão do alvará, depois do alvará foi a questão do nome, né, da finalidade da instituição, que ela era uma instituição religiosa, então fizeram a gente trocar, estava religioso no nome, e aí fizeram a gente trocar o nome da nossa associação, tirando que era uma associação religiosa para uma associação cultural. E aí a gente teve que trocar o nome, mas a gente não conseguiu trocar a finalidade. E hoje, por causa da finalidade, por exemplo, alguns projetos a gente não consegue acessar. Justamente porque eles dizem que o Estado, por ser laico, né, não pode receber recursos, a religião não pode ser financiada com recurso público. Mas também eles não nos orientam quais são os outros mecanismos que a gente pode acessar, porque a gente vê, por exemplo, outras instituições religiosas sendo beneficiadas com recurso público, inclusive até para além, porque fazem aquisição, até constroem um patrimônio, né, um patrimônio físico a partir dos editais, coisa que a gente não consegue validar e nem legitimar o nosso território, né, titular o nosso território, por exemplo. E aí, essa questão da compreensão e do entendimento para o Estado do que é religião, e não dialogar com a gente para entender de que lugar de religião que nós estamos falando, e sempre nos colocar na comparação de uma religião cristã, eu acho que talvez isso é uma falta de querer compreender que existe uma diversidade de povos, que existe modos de organização coletiva de formas diferentes, né? E que acaba também criando argumentos de exclusão, porque os editais ali, quando coloca para entidades sem fins lucrativos, somos nós. Agora, só porque a finalidade nossa está em serviços religiosos, filantrópicos e religiosos, a gente não pode acessar esse recurso, e aí mudar isso é mudar também, aí a gente tem um pouco de resistência, porque a gente diz que o nosso papel é esse, e a finalidade da instituição é essa, né? Então, mudar para uma lógica que o Estado quer nos compreender ou nos ler, também ter que não reafirmar ou não resistir à nossa própria identidade, né? De uma fé que, na verdade, é uma fé que acolhe, né? Que acolhe, reúne e compartilha. E aí, se a gente se for na prática entender o que se diz esse religioso para as tradições de matriz africana, eles vão ainda aprender muito sobre o que é, né, cuidado e acolhimento para cuidar, acolher para cuidar. Então, eu acho que isso é uma grande dificuldade que nós temos, acaba nos afetando muito, porque alguns tipos de recurso que nos dá a liberdade, igual do Fundo Brasil, de poder manusear ali, distribuir o recurso de uma forma mais justa, né, para nós, ampliando a nossa capacidade de acolher, isso acaba que são esses editais, geralmente, né, que está relacionado muito à assistência social, e nos impede de continuar sendo essa assistência universal que a gente é. E aí a gente não consegue, se depender do recurso, a gente não consegue mesmo exercer, sabe? Então, e aí eu acho que isso é uma grande violência de compreensão, né, sobre o nosso modo de organizar, de gestar o nosso território, de decidir, né, sobre os recursos públicos que nós acessamos, como que nós podemos utilizar eles de uma forma mais coletiva, ampliando a nossa capacidade de atuação. Val. Então, acho que a gente precisa resgatar a história, né, Mai, para falar um pouco sobre isso. Eu gosto muito de começar falando pelas Irmandades, né?
Então, eu acho que o que a filantropia, o que os financiadores, né, da filantropia brasileira não descobriram é a história sobre os movimentos sociais negros, né? Porque se eles soubessem, eles direcionariam o recurso deles justamente para essas organizações. Porque estamos fazendo há muito tempo. Esse trabalho começa pelas irmandades. Se eu digo que a minha liberdade só faz sentido se meu irmão também for livre, né? Eu estou falando, eu estou fazendo filantropia desde sempre, né? Eu estou ensinando você a fazer filantropia, na verdade. E a gente vê o quanto que isso se repete, né? Dentro de terreiros, dentro de comunidades quilombolas, né? Porque a gente se irmana. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo esse movimento. A diferença é que muitas vezes esse movimento foi feito sem nenhuma formalização, sem acessar nenhum recurso. Então, independente, né? Antes da criação do ILE, minha avó já estava ali voltada para a comunidade de alguma forma, porque ela aprendeu a fazer com a mãe dela. A gente aprendeu a reproduzir esse tipo de trabalho com as nossas ancestrais, né? Com os nossos ancestrais também. Então, eu acho que o que a gente desenvolve hoje, né? De forma organizada, formalizada, na verdade, é a reprodução do que já vem sendo feito antes, por um grupo que nunca acessou recurso. Diferente de Macota, né, da organização lá do Quilombo Manzo, o Instituto da Mulher Negra Mãe de Tolu, ele foi formalizado já sem o registro religioso. Então, como a gente já estava muito voltada para o social, né, para o externo, e não estava voltada necessariamente para o terreiro, o que aconteceu diferente antes, né? Quando a minha avó formalizou a primeira vez, né, fez o primeiro CNPJ, era a Associação Filhos de São Lázaro. E era a associação religiosa, né? Era o registro de organização religiosa. Então, passaríamos, se fosse o mesmo CNPJ, passaríamos pelo mesmo processo que Macota vem passando no Quilombo por ter lá esse registro. Então, o terreiro não tem registro diretamente, né? Porque não tem mais a Associação Filhos de São Lázaro e hoje a gente tem um instituto funcionando dentro do terreiro. Então, a sociedade nos lê como uma organização negra, mas não de cunho religioso. Né, o que de alguma forma facilita aí o processo de captação de recursos. Mas ainda assim não vivemos o paraíso, né? A gente, digamos que de 10 projetos, né, 10 editais que a gente esteja concorrendo ali no ano, a gente aprova um. Então, de fato, ainda existe ainda existe esse processo de não reconhecimento. E aí eu lembro, Mai, que eu participei ano passado aqui em Salvador do da organização, daquele evento de filantropia negra que é realizado pelo GIF, né? O GIF que reúne quase todas as organizações de filantropia, né, do Brasil, e ainda assim, né, mesmo dialogando sobre o tema, não foi o primeiro evento com essa pauta, mas a gente percebe a dificuldade dessas organizações nos enxergarem, né, como se a gente não existisse, como se o nosso trabalho fosse inferior de alguma forma ao trabalho das outras organizações. E a gente pode, inclusive, fazer um comparativo com a própria academia, né? A academia que tem um perfil ali, tem um padrão, né? O homem branco é o único capaz de enxergar, né, as particularidades dos grupos étnicos, quando a gente fala de etnografia principalmente, né? Tipo, a gente tem um padrão ali de antropólogo que pode ser o pesquisador. Então, o nosso corpo negro feminino, ele não pode ser o pesquisador das nossas pautas, né? Dos nossos temas, porque a gente não tem essa neutralidade científica. E é mais ou menos isso, né? Tipo, as organizações que já têm muito recurso, captam cada vez mais recursos de fundações internacionais ou de organizações de filantropia brasileiras, que acreditam que aquela organização ali é a única que tem o perfil que eles desejam para desenvolver para trabalhos sociais nas comunidades. São as organizações que, na maioria das vezes, não buscam ouvir a comunidade que atua, né? E aí eu faço paralelo com o Instituto Mailda, que a gente pergunta, né? A gente tem lá um questionário no questionário no formulário de inscrição de todas as atividades que a gente vai fazer, a gente pergunta para a comunidade, a gente dá voz à comunidade. Que outra atividade você gostaria de fazer no Instituto? O que é que falta, né? Qual é a pauta que você gostaria que a gente tratasse? E aí a gente tem muitas organizações que acessam muito recurso que não fazem essa pergunta em nenhum momento. Nem durante as ações, nem consultam nos formulários. Então, que trazem, né, projetos prontos do que eles acreditam. Então, a gente está, de fato, nesse momento, dando conta de ações que fazem sentido para a comunidade. Tanto que a gente abre formulário num dia e fecha no mesmo dia, muitas vezes. A gente abriu agora um formulário para um curso de barafunda, que com certeza os financiadores não sabem o que é, né? Que é uma arte, é um artesanato, inclusive, que nem é africano, é europeu, mas que é muito utilizado pelos povos de terreiro. Aqui em Salvador a gente tem usado muito e é uma coisa que gera renda para a comunidade porque as peças são caras, né?
Mas a maioria das organizações que captam recurso nem sabem o que é isso. Aí vem com aqueles formatos, né, com aquelas configurações de cursos prontos que muitas vezes não dão conta da necessidade comercial, né, do empregador, muito menos do desejo de aprendizado das pessoas que vão ser impactadas ali e dizem, ah, não existe interesse. Então a gente tem um ciclo gigantesco, né, que as pessoas dizem, não, o público não se interessa, não está nem aí, não quer aprender essas coisas, não quer aprender mais nada, né? Depois do Bolsa Família, as mulheres não querem mais se qualificar profissionalmente. Aí você tem um discurso pronto que é reproduzido o tempo inteiro por um problema. Porque as organizações de filantropia que podem financiar as organizações que estão trabalhando efetivamente com conteúdos, né, com temas que fazem sentido para a comunidade, não recebem recurso para isso. E a gente ficamos do lado de cá, multiplicando, não é, Macota, o pouco recurso que a gente acessa para desenvolver as ações que a gente gosta, que a gente quer desenvolver na comunidade. Então, muitas vezes a gente paga um pouquinho menos aqui a um professor para conseguir fazer mais ações, para conseguir fazer. A gente faz um curso, uma oficina para ter uma ação a mais, né? A gente não faz um curso, né, com a carga horária cheia que a gente gostaria de fazer, para trazer mais pessoas, para fazer com que a gente consiga impactar mais pessoas, porque a gente acessa, de fato, um recurso reduzido. Então, assim, eu comemoro muito os quase 3 anos de atuação do Instituto Mailda, mas eu tenho muita consciência de que a gente teria conseguido captar muito mais recurso se essas organizações enxergassem o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, hoje a gente tem um portfólio de 50 páginas, porque a gente conseguiu multiplicar o pouco recurso que a gente acessou. Não porque a gente acessou muito, a gente vê organizações aí acessando milhões por ano e desenvolvendo muito pouco trabalho de base, né? Não desenvolvendo trabalho em comunidade aqui em cima, fazendo pesquisa, fazendo análise e não dando nenhum retorno para a comunidade efetivamente como deveria ser. E aí eu acho que o que vocês duas reforçam na fala de vocês, Macota e Valéria, é essa perspectiva que permanece sendo uma perspectiva colonizadora, né? Que é isso, que é uma perspectiva que não dialoga com a base, não dialoga com o que a comunidade quer, deseja, precisa, que impõe um modelo, que impõe um formato em que você precisa se adequar, se encaixar, se adaptar, que você precisa negar quem você é, que foi uma estratégia que você está dizendo que tem utilizado, né, Val? Olha, eu tive que abrir mão de dizer que esse legado é um legado que também é religioso, que também é espiritual, para conseguir acessar mais recursos, para conseguir captar mais recursos, porque a partir do momento que eu coloco que sou uma organização que também tem um caráter, que tem uma trajetória, uma história religiosa, as portas se fecham para mim, né? Então, eu acho que a publicação que eu faço, a partir dos depoimentos, das declarações de vocês, reforça muito isso. Quando a filantropia fecha as portas para as comunidades de terreiro, ela está reforçando o racismo, ela está sendo racismo, ela está contribuindo para essa discriminação, para essa exclusão, ela está invisibilizando, ela está negando. Então, assim, eu acho que o que vocês dizem, né? É preciso abrir esses olhos, né? É preciso olhar com outros olhos que não seja esse olhar colonizador, esse olhar ocidental, porque nós não somos, né? Nós não estamos nessa caixinha, né? Nós somos, enfim, infinitamente maiores e fazemos infinitamente mais. E eu acho também que Makota acho que traz uma coisa muito importante ao longo da nossa conversa, que é a necessidade da gente narrar as nossas histórias, da gente falar, da gente ter o protagonismo e a voz de falar por nós mesmos, né? Que não sejam os outros que falem para gente, pela gente, mas se nós que possamos falar por nós mesmos. E acho que também minha pesquisa e a publicação que vem dessa pesquisa, ela tem tanto esse papel, tem tanto esse objetivo de falar para a filantropia, mas antes de tudo, ela é uma pesquisa para o meu povo, para os meus, né? Porque é uma pesquisa que coloca o protagonismo, que busca trazer o protagonismo das comunidades de terreiro, dos povos do terreiro, de contar a nossa história. E aí eu queria até trazer um trechinho. Recentemente eu terminei um livro da Chimamanda Ngozi, que, enfim, né? Eu gosto muito, muito dela e ela tem um livro recente dela chamado A Contagem dos Sonhos. E no final do livro ela diz o seguinte, né? As histórias morrem ou se apagam da memória coletiva simplesmente por não serem contadas. Ou uma única versão prospera porque outras versões são silenciadas. Quando elas são recontadas e reimaginadas, isso importa.
A história nos ajudam a nos ver e a falar sobre nós mesmos. Então, essa publicação é uma publicação para que os povos de terreiro possam se ver, possam se espelhar, possam se retratar. É uma publicação para o campo da filantropia, mas também é uma publicação, antes de tudo, para os nossos. E aí, já encaminhando, enfim, a gente vai aqui começar a concluir a nossa roda de conversa. Eu queria falar só um pouquinho mais de quais são as premissas que o Fundo Brasil, que é essa organização independente do campo da filantropia, então a gente também não tem recursos próprios, então nossa missão é colocar recursos na sociedade civil brasileira e para isso a gente vai atrás, a gente tenta captar, a gente tenta fazer o diálogo, fazer o debate, mas quais são, as premissas que a gente acredita, né? A gente entende que a filantropia é fundamental para a defesa de direitos, que a filantropia ela deve disponibilizar recursos financeiros flexíveis, ou seja, isso que vocês disseram, que as organizações, as comunidades de base possam utilizar o recurso para utilizar da forma como acreditam, com autonomia, com autossuficiência. Então, se precisa fazer um protocolo de consulta, como foi no Quilombo Manzo, que se faça, reformar um telhado, que se reforme, considerando quais são as necessidades das organizações de base, se precisa fazer o CNPJ, como o caso da Valéria, fazer atividades que fortaleçam esse protagonismo das mulheres negras, que seja feito. A gente tem uma relação de bastante confiança com as nossas organizações. Nosso objetivo é sempre compartilhar também o conhecimento, em que então, no final do processo, vocês saibam, né, que vocês entendam melhor como é que se faz uma prestação de contas, o que que é um recibo, o que que é uma nota fiscal, o que que é um relatório narrativo, que vocês tenham cada vez mais esse conhecimento para que vocês possam expandir, para que vocês possam conseguir outras parcerias. A gente acredita na diversidade regional, a gente tem aqui o Instituto da Mulher Negra Manilda de Tolu, que é de Salvador, na Bahia, e a gente tem o Quilombo Manzo, que é de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aí a gente tem o Templo de Umbanda Caboclo Flecheiro, que fica em Olinda, em Pernambuco, a gente tem a Tracá, que fica em Águas Lindas, em Goiás, a gente, enfim, o coletivo Ialco Biodê, que também fica em Itapuãs, na Bahia, enfim, a gente tem essa diversidade regional, acreditando na interseccionalidade de gênero, raça e território, temos duas intelectuais pensadoras, que são mulheres negras, e a gente também entende a importância das organizações de gerir o próprio, esse recurso para ampliar o impacto, né, da sua atuação. E aí, já para começar a concluir aqui a nossa conversa, queria perguntar para vocês duas, Valéria e Macota Cássia, queria que vocês me respondessem uma pergunta que é complexa, mas eu tenho certeza que para vocês, com toda a trajetória que vocês têm como filhas de santo, que vocês conseguem compartilhar para a gente o que para vocês é um terreiro. Vou começar com quem? Vou começar com Macota. Nossa, o terreiro, assim, se eu for falar uma frase, ele é o território, né, o espaço onde eu exerço a minha liberdade sem nenhum limite, sem nenhum impedimento, sem nenhuma violência. Eu me sinto livre, me sinto autônoma, me sinto, né, dona do meu próprio corpo das minhas tomadas de decisão, mas que eu faço isso de uma forma coletiva, sabe? O terreiro, eu me sinto uma pessoa coletiva e mais uma pessoa em liberdade. E para mim também o terreiro é aquele lugar que todo mundo chega e tem aquela sensação de estar voltando para casa, de estar deitando no colo da avó, né, de estar sentindo o cheiro. Eu acho que o terreiro é o lugar que desperta, né, o sentido da vida coletiva, sabe? Que a gente pode se despir e dizer, olha, eu não vou ser violentada, né? Eu vou ser cuidada, eu vou ser acolhida, eu vou ser abraçada, é, eu vou ser cuidada, sabe? Eu acho que é isso. Val, Então, para mim, terreiro é um lugar de renascimento, né? Renascimento é um lugar de família, onde a gente constitui uma nova família. No meu caso, a mesma família, mas para a maioria das pessoas,
né, é uma nova família, é um lugar, é o nosso lugar seguro, né, o lugar onde onde a gente une o espiritual, né, o religioso, com o político, com a vida privada, a vida pública, está tudo reunido ali, né? O terreiro a gente entende que é um lugar de aprendizado constante, de coletividade. Então, o terreiro é esse espaço onde a gente pode ser quem a gente é, onde a gente pode aprender e ensinar o tempo inteiro, né? Um lugar de constante, é um ciclo que a gente tem, que é possível em poucos lugares, né? O terreiro é um lugar que a gente sempre tem algo novo para aprender, mas que à medida que o tempo passa, a gente vai ter muitas novas coisas também para ensinar. Então, é o lugar de uma construção constante, né? Lugar de construção enquanto ser humano, enquanto um ser político, porque a gente vai enfrentar, vai aprender, inclusive, a enfrentar o racismo de cada dia, seja o racismo, né, pela cor da pele, mas também o racismo religioso. A gente tem ali um lugar de constante aprendizado, de fortalecimento, de representatividade, de segurança, né? Enfim, o terreiro é um lugar em muitos lugares. E para mim também, assim como para vocês, o terreiro é o lugar onde eu sou apenas o que eu sou, né? Acho que quando a gente está, enfim, a gente vive numa sociedade como a gente, né, tem discutido aqui, racista, que muitas vezes tenta nos tolher, impedir de sermos nós mesmas, né? E eu acho que o terreiro é esse lugar de liberdade, é o lugar onde a gente pode apenas ser, apenas existir com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, com a nossa religiosidade. Eu queria só pegar um trechinho que Makota fala, e eu, enfim, coloquei aqui na publicação sobre terreiro, né? Ela fala o seguinte: o terreiro é o meu lugar. É o lugar onde eu tenho um cuidado integrado, que cuida de mim, cuida dos meus. O terreiro é o único lugar onde nós conseguimos exercer a nossa africanidade. No terreiro a gente canta, dança, reza para os africanos. Bom, é isso. Eu queria só mostrar para vocês como que ficou a publicação. A publicação ela está disponível no site da Rede Como A. Valéria Macota, essa publicação é de vocês, essa publicação é para vocês. Se ela, enfim, servir para que vocês possam, enfim, mostrar o trabalho, essa questão de construir o portfólio, de mostrar, né, enfim, que às vezes precisa, utilizem. Ela foi feita para vocês, com o apoio de vocês. Sem vocês, ela não teria existido. Então, eu agradeço muito que vocês reservaram um tempinho para que a gente conversasse novamente e para que a gente pudesse contar aqui novamente as histórias de vocês. Muito obrigada. E aí, eu queria mostrar um pouquinho da publicação, porque tem uma pessoa que está aqui, que é a Carla. A Carla ainda está aqui? A Carla foi, Carla também é uma mulher de terreiro, baiana, que foi quem fez o design, e eu agradeço assim muito a Carla, porque é muito difícil encontrar alguém que tenha essa sensibilidade, de pensar a arte, digamos assim, de uma publicação. E se não fosse a Carla, assim, acho que o trabalho ficou muito lindo, ela conseguiu ler os meus pensamentos, assim, do que eu queria. Então, enfim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Agradeço muito ao programa Saberes e AIS, que acompanhou toda essa trajetória desde o início, toda essa jornada. Eu espero que, enfim, essa publicação também fortaleça a Rede Como A, fortaleça o programa Saberes. Acho que a Como A tem uma iniciativa que é muito única, que é investir na produção de conhecimento, né? A gente tem nos últimos anos vivido tantos ataques à produção de conhecimento, à produção de saberes. Então, eu acho fundamental a gente ter uma iniciativa como essa. Enfim, tem outras colegas, tem outros amigos que estão aí na próxima turma. A Tainá Mamed está aqui, está na turma de 2025 do programa Saberes. Então, eu agradeço muito a todo mundo que, enfim, me ajudou nessa construção, que, enfim, sem vocês não teria sido possível. Então, Valéria, Macota Cássia, Edson, que está aqui na foto do Caboclo Flecheiro, a Deia, que não, infelizmente não conseguiu estar com a gente na conversa hoje, da Tracá, o Félix, também da Tracá. A mãe Jaciara, do coletivo Jacob Iodê, que também está aqui na publicação. Obrigada a todos vocês. Esse resultado que ficou incrível, que eu estou muito feliz, foi feita com muitas mãos, foi feita na coletividade. Então, eu agradeço muito a todos vocês. A publicação está disponível na Rede Como A. E acho que é isso. Eu não sei se AIS, não sei se Google querem.
né, fechar ou falar das outras atividades que ainda tem no mês da filantropia que transformam? Acho que só dar os parabéns, viu, Maia, assim, pelo trabalho incrível e também por poder testemunhar, né, essas falas tanto de Valéria como de Macota, assim, muito inspirador. Eu acho que enfim, o depoimento de Macota, principalmente trazendo essa experiência do protocolo de consulta, é muito inspirador, assim, pensando nessa região do aglomerado da Serra. Achei muito, muito impactante, muito forte, viu? E Valéria também no Ileaê, assim, muito, muito incrível, assim, escutar tudo e pensar justamente como, talvez, né, o processo de escrita desse relatório, ele também possibilitou esse encontro aqui que permite, novamente, outro momento de oralidade, assim, né, para a gente conseguir ir além do que está escrito, mas também retornar para essa conversa e depois volta para o escrito, enfim. Eu acho muito potente, assim, só agradecer aqui do lado da Comuá, principalmente. E, enfim, né, ter tido o privilégio de poder, eu não acompanhei esse processo que foi a AGE que acompanhou, mas ter esse privilégio de poder ter essa produção de conhecimento no espaço da Comuá e vinculada também ao programa Saberes e pautando, né, temas que geralmente não são pautados na filantropia. Então, só parabéns aí, viu, Mai? Parabéns a todo mundo que participou desse processo junto com você. Obrigada. Eu vou aproveitar e vou fazer propaganda do livro da Val, gente, ó. Esse aqui. Mãe da Liberdade, a trajetória da Ialorixá Hilda de Tolu, matriarca do Ilhaê, que é a dissertação de mestrado dela. O livro é incrível, traz a história dessa mulher maravilhosa que foi mãe Hilda de Tolu e da qual a Val aí está continuando o legado. Tem falado agora por mãe Hilda de Tolu. É isso, Macota, Valéria, muito obrigada. A todo mundo que esteve aqui nessa roda de conversa também, muito obrigada. E sextou, sextou na força de Oxalá. Um beijo para todo mundo, gente. Obrigada. A gravação vai ficar disponível nas redes da Rede Como Pode, A. pode Uhum. compartilhar a publicação? Mas Macota, ela é sua. Você pode fazer o que você quiser com a publicação. Então, tá bom. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo grande. Tchau. O Douglas Maia você pode tirar, Google, também. É meu namorado. Pedi para ele entrar, mas acho que ele tá no trabalho. Acho que ele não viu que acabou. Mai, parabéns, viu? Arrasou Ai, muito. Foi missão ótimo. cumprida. Arrasou Nossa, elas muito. duas são maravilhosas, né? Eu amei, amei muito. E assim, eu conheço o rolê do aglomerado da Serra ali, é horrível. E é tipo Sim, assim, existe um terreiro lá que tá mobilizando tudo isso, fazendo protocolo de consulta e também colocando esse lugar, né, do terreiro com uma palavra para fazer isso. qualquer coisa que possa existir nesse território, tem que passar por aqui. Então, E trazendo isso, muito né? forte. Vocês vão ter que saber também da gente. Então, quer fazer alguma coisa, Exato, vontade, entendeu? Que eu acho que exato. embaralha completamente, né? A lógica. Não é a gente que tem que se adaptar a vocês, é vocês que têm que se adaptar a gente, assim. Então, eu acho que, bom, incrível. Muito massa. Parabéns, João. Obrigada. É isso. Então, É tá, isso, né? Perfeito, Maia. A gente se vê então. Um tá beijo. bom. Beijão. Tchau.